Olá para você que nos acompanha, chegou a hora do nosso quadro Publicações e hoje nós vamos falar de matemática, mas de um jeito mais descomplicado. Antes eu vou fazer a minha autodescrição. Eu sou a Ana Clelma, uma mulher negra de pele clara, tenho cabelos pretos, cacheados, logo abaixo dos ombros e uso óculos. Aqui ao meu lado está o professor Brian Hall, que é canadense, mas é professor aqui na UFG há 40 anos, quase 40 anos, né, professor? Ele se descreve como um homem caucásio, tem cabelo nos ombros e cavanhaque. E ele é autor da obra Geometria Axiomática Planar, que a gente vai falar aqui hoje. Tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso quadro Publicações. Muito obrigado, prazer estar aqui. Prazer é nosso em te receber. Começa falando para a gente, então, o que é geometria axiomática planar? Bom, a geometria axiomática planar é basicamente uma abordagem específica do assunto de geometria. A geometria estuda formas no espaço ou no plano, todo mundo sabe o tipo de coisa que é descrito pela geometria, né? Mas a axiomática planar significa que nos limita ao plano e não ao espaço, e que a abordagem é argumentos lógicos que descrevem, demonstram definitivamente que certo resultado seja verdade, né? Então isso foi a origem da matemática mesmo, começou na Grécia, alguns séculos antes de Cristo, com o desenvolvimento da necessidade de demonstrar pela lógica por que certos fatos já conhecidos de fato valiam. Qual foi a motivação dessa temática para a obra, né, com esse mesmo nome? Bom, o livro, de fato, é o segundo mais publicado da história. O livro mais publicado da história é a Bíblia, e o segundo livro mais publicado na história é o livro Os Elementos, de Euclides. Euclides, que vivia 300 a.C., escreveu uma obra, junto com outras pessoas da época, né, sobre geometria, que virou o texto padrão de geometria durante séculos. Até a década de 60 do século passado, era usado em escolas para ensinar geometria, traduções, né, dos elementos de Euclides, né. O problema é que teve muito desenvolvimento de geometria depois disso, da época de Euclides, né, que os livros tendiam a omitir. Então, uma série de teoremas muito bonitos em si e importantes para entender a geometria, não eram parte da abordagem, não fazia parte do currículo escolar, né? Isso começou a mudar no século XX, mas pelo final do século XX, mas faltavam livros em português que abordavam a geometria mais ampla. Então esse livro era uma tentativa então, aquele salto da geometria clássica, que era ensinada durante séculos, para uma visão nova e mais expandida, mais ampla da geometria que existe hoje. Professor, e essa temática, ela é bem específica, né? Geometria axiomática planar. Para que público é destinado essa obra? Bom, o livro em si pode ser usado e é usado como livro-texto para o curso de geometria, uma disciplina dada aos alunos do curso de matemática. Outras disciplinas não fazem geometria como disciplina, mas alunos da matemática estudam geometria. Esse livro é usado como livro-texto para as aulas. Mas também eu escrevi ele não no formato, digamos, um pouco limitado de livro-texto. Tem uma série de expressões novas que vão além do básico, além do elementar, além do que seria exigido para um professor da geometria. Para alguém que tem interesse e quer entender mesmo um pouco melhor a geometria, a ideia é explicar do zero para qualquer pessoa com vontade de entender geometria, poder ler e entender a geometria na sua plenitude hoje. Perfeito, professor Brian Hall. Muito obrigada por participar aqui com a gente no nosso quadro. De nada, é um prazer meu estar aqui. E olha, essa aqui e outras publicações estão disponíveis lá no site editora.ufg.br. Acesse e boa leitura!